aquele que ora mais ainda. Aquele que prega mais ainda. Aquele que teme ao Senhor, continua temendo ao Senhor. Aquele que busca ao Senhor, continua buscando mais ainda. Aquele que está na presença do Senhor, não saia da presença do Senhor nesses últimos dias. Sabendo que os dias está difícil na terra, né? Os homens já não se entendem mais na terra. Os homens, ao deixarem o Criador, os homens da terra é um problema. É um problema. Quando deixa o Criador, o problema é maior ainda. Nós vemos desde o começo da história pessoas que deixaram o Criador. Nós vemos o mundo nos dias de Noé, que deixou o Criador e não foi bem sucedido. Nós vimos no outro vídeo o mundo quando teve, após a chance que teve de recomeçar de novo com Noé, se rebelar de novo contra Deus, contra o Criador. Então nós vemos que os homens da terra têm uma tendência de ser inimigo de Deus, de fazer as coisas contrário ao Criador nesses últimos dias. Israel continua em guerra. E quando se fala em guerra, não é bom, porque desde o princípio, estudando guerra, nós vemos que nas guerras, quem que morre nas guerras? Os inocentes. Os inocentes são aqueles que morrem nas guerras. E quem ganha com a guerra, irmãos? Ganha na guerra o fabricante de arma. O fabricante de armamento é o que ganha na guerra. Mas todos perdem em uma guerra. Até o Brasil, irmãos, sim, até o Brasil perde. Quando há uma guerra, milhares de quilômetros daqui, o Brasil também perde, entendeu? Todos perdem quando há guerra. E os homens da terra não têm essa sabedoria, não têm essa inteligência, porque deixaram o Criador. Deixaram o Criador. E quando o homem deixa o Criador, o que acontece? O homem é destruído. O homem é eliminado. O homem, quando rejeita o Criador, rejeita o conhecimento do Criador, o Criador também o rejeita. Então vocês veem quantas pessoas na Terra desprezam o conhecimento, desprezam o Criador e são rejeitadas por esse Criador bendito que fez os céus e a terra. Os homens da terra têm que acreditar que tudo que nós temos direito, é a salvação da nossa alma. É buscar a salvação da nossa alma nesses últimos dias. Estão entendendo? Mas eles fazem ao contrário. Eles fazem ao contrário. Entendeu? Eles fazem tudo contrário ao Criador. E o que nós vemos? Guerra, destruição, peste, terremotos, coisas estranhas acontecendo na Terra. Estão ouvindo? Muitas coisas estranhas estão acontecendo nesses últimos dias. Vocês não percebem que está acontecendo muitas coisas estranhas nesses últimos dias?
Quando os homens deixam o Criador, o que acontece? Acontece coisas estranhas. Quando os homens deixam de defender o Criador e começam a defender a obra das suas mãos, que são as igrejas, são os partidos políticos que os homens da terra criam. Então nós vemos que a humanidade não está bem com o seu Criador. O povo da terra não está bem com o seu Criador. Quando deixa o Criador, quando deixa o ensinamento do Criador. O Criador é humilde nas suas palavras. Quando o Criador nos ensina, a salvação vem dos judeus. Qual homem que deseja a sua salvação? O homem que deseja a sua salvação, o Criador já deu uma dica. A salvação vem dos judeus. É buscar nos judeus, é buscar na sabedoria do Criador, é aprender com o Criador nesses últimos dias que estamos vivendo. Surge pergunta? Surge pergunta. O irmão Nilson faz pergunta, o irmão Nilson responde pergunta, o irmão Nilson aprende fazendo perguntas. Entendeu? O irmão Nilson aprende fazendo pergunta. Essa semana, conversando com um padre romano, ele perguntou para mim: ó, Nilson, você tem que entender, que cabeça que você tem que entender. A Santa Inquisição foi uma coisa boa. O que você responderia para esse padre? O que você responderia para esse padre? Se esse padre chegasse em você e falasse para você, você tem que entender, cabeça dura, que a Santa Inquisição foi uma coisa boa. O que você responderia para ele? Olha o que o irmão Nilson respondeu para esse padre. Sim, eu concordo com o senhor. A Santa Inquisição foi uma coisa boa. Todo mundo assustou agora, né? Todo mundo caiu da cadeira. Eu conversando com o padre, ele disse para ele, sim, a Santa Inquisição foi uma coisa boa, mas foi uma coisa boa para quem era católico na época. E para quem era judeu, foi uma coisa boa a Santa Inquisição? Aí eu fiz outra pergunta para ele, né? E quem era judeu, foi uma coisa boa a Santa Inquisição que vocês mataram? Os negros que vocês mataram, que não aceitou a fé de vocês, para eles foi uma coisa boa? Na Santa Inquisição, para os negros que tinha a sua folga, sábado de meio-dia para tarde e aos domingos, vocês escravizavam eles, construindo os seus templos ornamentados de ouro hoje. Para eles foi uma coisa boa? Os índios que não aceitaram a fé de vocês e vocês mataram, para eles foi uma coisa boa? Já não quis mais conversar com o irmão Nilson, né? Não quis mais conversar. A verdade parece que machuca os homens da terra, né? Você tem que viver calado e concordar com a mentira deles. Aceitar a mentira deles. Aí você é amigo deles, aí eles te amam. É assim que você quer ser amado? Ou você quer ser odiado por causa da verdade? Por causa do nome do Criador na terra? Então está na hora da decisão. Está na hora dos homens da terra decidir em favor da salvação. Decidir em favor da verdade nesses últimos dias que estamos vivendo. Respondendo a pergunta do nosso amado irmão. Ô irmão, você é uma bênção. Eu acredito que sim, o Senhor é uma bênção, entendeu? Em fazer para nós essa pergunta aqui, ó. Em Gênesis 1:27,
O Criador diz que fez o homem à sua imagem e semelhança. O senhor concorda? Sim, eu concordo. Quem lê as Escrituras concorda com a palavra de Deus, né? A gente não vai contra a palavra de Deus, né? Gênesis 1:27 diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador na terra. E depois o versículo de João 1:18 diz que Deus nunca foi visto por ninguém. O que você responderia para esse amigo, para esse irmão, né? Se eu poderia responder para ele: fomos feitos à imagem e semelhança do Criador no Espírito. Entendeu? Não é assim que as pessoas respondem, né? Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o que Manoá disse para sua esposa quando recebeu aquele anjo na sua casa, conversou com aquele anjo? No final da conversa, ele pergunta: qual o seu nome? O que o anjo disse? O meu nome é Maravilhoso. Depois que o anjo foi embora, ele caiu em si e foi conversar com a sua esposa. Vamos morrer porque vimos Deus. E agora? A palavra de Deus? Não. 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 Quem lê, às vezes, sem entendimento, parece que a palavra de Deus parece que se confronta, né? Você viu que pergunta boa, deu até uma mensagem, né? Gênesis 1:27, o testemunho do Criador dizendo que fez o homem à sua imagem e semelhança, entendeu? Aí entra a unicidade do Criador, uma coisa que os homens da terra não aceitam. Os religiosos da terra vão perder a salvação. Eu não digo perder a salvação, né? Que não vai ser salvo no nome, não. Mas vai para o juízo. Porque nós não podemos dizer que A ou B perdeu a salvação, entendeu? Mas nós podemos dizer que no nome não é salvo, entendeu? Por crer diferente, como diz as Escrituras, não vai ser salvo, no nome não, mas vai para o julgamento. Mas no julgamento ele já nos orientou através daquele profeta. Vai ser dia de trevas e não de luz. O irmão Nilson está orientando, o irmão Nilson está alertando as pessoas nos últimos dias. Vai ser dia de trevas e não de luz. Vai ser, como diz Mateus 25:35, vai ouvir aquela palavra, entendeu? Aquela palavra que ninguém quer ouvir. Lê lá, Mateus 25:35, é no juízo, entendeu? O próprio Senhor Yehoshua falando: eu tive fome e não me deste de comer. Ele vai dizer para um povo: apartai vós de mim, malditos. Entendeu? Então o dia de juízo não vai ser um dia bom. O juízo foi criado para as pessoas não estar julgando. Entendeu? Porque tem pessoas que têm facilidade. Ah, esse já está condenado. Esse já está no inferno. Esse que não tem jeito mais. Entendeu? Não é assim que as pessoas dizem. A gente pode dizer: esse não é salvo no nome, porque tem uma fé diferente da fé que uma vez foi entregue ao santo. Entendeu? No nome ele não é salvo, mas no juízo o Criador sabe o que vai fazer com ele. No juízo, o grande juiz vai saber o que vai fazer com ele. Entendeu? Então, quem julga está errado. Mesmo se tiver o nome, tiver a verdade, recebeu o Criador, é filho de Deus, entendeu? Está no caminho certo. Mas se ele julgar, ele está arriscado perder a salvação dele. Porque
o Criador criou o juízo. Para quê? Para nós não julgar as pessoas da terra. Estão ouvindo? O Criador salvou aquele ladrão da cruz. Por quê? Para nós entender que o julgamento cabe a ele e não cabe aos homens da terra. Então essas são as palavras. E respondendo ao irmão, uma pergunta interessante, né? O que você responderia para ele? Gênesis 1:27 fala que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E João 1:18 fala que o Criador nunca foi visto por ninguém. Quando fala de imagem, nós vemos com os nossos olhos, né? Nós vemos com os nossos olhos. Entendeu? O que Paulo escreveu? Colossenses 1:15. Lê só a parte A do versículo, que a parte B confronta com Êxodo 4:22. Entendeu? Mas a parte A, o apóstolo Paulo aponta para o Senhor Yahushua e disse: Ele é a imagem do Deus invisível. Está respondido, irmão? Hã? Aí se trata do único Deus, a manifestação dele na terra que os religiosos não aceitam. Os religiosos não acreditam que ele é a imagem do Deus invisível, que ele é o tabernáculo de Deus na terra. Os religiosos não aceitam. Não aceitam. Entendeu? Então eu creio que está respondido, né, irmão? Fomos feitos à imagem e semelhança da manifestação do Criador na terra, Yahushua HaMashiach. Entendeu? E não existe dois, não existe três nomes. É um nome, de acordo com Efésios 3, 15 e 16, né? É o nome que a família toma no céu e a família toma na terra. Entendeu? É um nome só desde o princípio. Mas os comerciantes religiosos, com as suas fantasias, né? Os homens da terra gostam disso, ó. Gostam de dinheiro. E por dinheiro, eles falsificam todas as coisas. Por dinheiro, eles matam o seu pai, matam a sua mãe, entendeu? Mata a sua família por dinheiro, entendeu? Então, mas é bom que o homem busque o Criador e aprenda da sua palavra e não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Esse versículo de Colossenses 1,15 tem que estar na mente de uma testemunha do Criador na terra nesses últimos dias, né? Paulo aponta para ele. Ele é. Não fala ele era, ele foi. Ele é a imagem do Deus invisível. Estão ouvindo? E no julgamento vai ser esse Yahushua que vai estar lá no julgamento, que você vai ver ele, né? A hora que ele disser para você: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive fome, você vai olhar para ele, você vai olhar para Yahushua, a manifestação do Criador na terra. Então essas são as palavras. Entenda a palavra de Deus. Aprenda com o Criador para você não ser enganado nesses últimos dias. Estas são as palavras. Cresça na graça, no conhecimento, entendeu? Aprenda do Criador. Tudo que o Criador te der, você dá para as pessoas da terra também, para as pessoas da terra aprender. No nome do Senhor Yahushua. Amém.